Antes de mais nada, eu queria falar do Carnaval de 2023, né? Que a Vila Isabel, ela foi muito perseguida, né? Nessa festa Eu Levo Fé, do Paulo Barros, né? Começou com a escolha do Paulo Barros, quando anunciaram muitas críticas, né? Infundadas sobre a capacidade do artista, que, enfim, campeoníssimo, tá mais do que provado, e tem um estilo muito peculiar e próprio, né, que chegava à Vila para fazer diferente, já que o carnavalesco anterior, apesar dos grandes alegorias e aquela coisa toda, não conseguiam trazer o tão sonhado título para a Vila Isabel. E chegado Paulo Barros, uma chuva de críticas. Depois, com o lançamento do enredo e a apresentação da sinopse, outra chuva de crítica. E com a escolha do samba, mais uma chuva de crítica. E isso meio que fez a Vila entrar quase que pré-julgada. Mas mesmo assim, quem acompanha aí nas colunas que estão lá no portal SRZD, eu sempre ia na contramão, arriscava com o enredo da Vila Isabel. Gostava do samba, achava ele extremamente alto astral, alegre, carnavalesco, um enredo, né, dessa festa Eu Levo Fé, de comunicação visual muito fácil, inclusive me fez ir assistir um ensaio de rua da Vila Isabel. Depois que eu assisti, eu saí da 28 meio que eletrizado, né? Porque você via a comunidade lá da Vila Isabel de uma forma enérgica, abraçando o samba, cantando com plenos pulmões, tipo assim, adoramos a escolha desse samba, estamos com o Paulo Barros e vamos que vamos. E o Paulo Barros também deu um tapa de luva de pelica aos críticos, fazendo a apresentação de protótipos com portas abertas, né? Que os críticos todos foram e se silenciaram, né? Porque foi muito bom o que foi mostrado para o Carnaval 2023. Mas mesmo assim, não era apontada. Tinha gente que dizia que ela nem chegaria em 3-6. E eu já dizia que ela iria disputar ali os primeiros lugares. E afinal de contas, o que aconteceu? Quando a Vila passou, ela foi o diferencial, entendeu? Com todo respeito à Imperatriz, a Viradouro, mas a Vila sacudiu, fez a poeira subir, um carnaval dela sobre a festa, nos encantou do início ao fim, aquele abre-alas extraordinário, né? Que balançava com homens e mulheres bonitos, jorrando vinho, o São Jorge que, né, ficou aí na memória desse carnaval, inclusive está lá exposto na Cidade do Samba, e uma série de outras coisas. E quando terminou o carnaval, nós tínhamos uma certeza: seria difícil tirar pontos da Imperatriz, mas a escola que mexeu com todos foi a Vila Isabel. E isso foi o que vimos, e muita gente apontando a Vila Isabel como escola preferida. Mas como eu falei, ela foi meio que pré-julgada e ela acabou perdendo pontos aonde mais criticaram, principalmente no samba enredo, né? Enfim, e aí agora 2024 teve um zum danado, que já história da reedição. Era uma corrente na própria Vila em prol de raízes, os povos originários, e outra corrente por Guibalá. Eu, né, com amigos que são da Vila Isabel, eu dei minha opinião, eu sou Guibalá, né? E aí, na realidade, aí a cultura iorubá, né, a África, ancestralidade, e que com um enredo que tem a cara do carnavalesco que lá está, que é o Paulo Barros. Inclusive, eu vi um depoimento dele sobre esse enredo, que é realmente um problema. É um enredo que cria muita expectativa, né? Porque é o cara mais hollywoodiano, mais inventivo, mais louco, que vai sempre na contramão de tudo aquilo que as pessoas pensam e por isso recebe muitas críticas, com um enredo que é absolutamente uma ficção criativa de um carnavalesco extraordinário, né, que rendo aqui minhas homenagens ao Oswaldo Jardim, criador deste enredo, em 1993, sabe, fez um carnaval que
é antológico para Vila Isabel, né? A vila sem recurso, e aí ele mostrou como se faz o carnaval sem recurso. O Oswaldo Jardim gostava de esculturas grandiosas, aquela coisa, e as escolas que ele acabava passando nunca tinham recurso suficiente para investir em grandes escultores, né? E ele usava do artefato da estrutura, modelava no arame, no ferro, e forrava com espuma, né? Eram os bonecos gigantescos de espuma, né? E isso encantava. E esse Guibalá foi muito isso, né? Causou um impacto tremendo, né? Com o seu desfile de 1993. E agora, né? A expectativa, como terceira escola de segunda-feira, volto a dizer, se eu tivesse que apontar para uma escola, eu vou apontar para Vila Isabel. Ah, mas tem gente que critica, não deveria ser esse enredo, é isso, aquilo. Certo, é impossível agradar a todos. Agora, que é um enredo que tem a cara do carnavalesco que lá está. A escola hoje possui finanças suficientes para deixá-lo criar à vontade. E aí fica aquela história, o que poderá vir? Maravilhas. É a expectativa. A expectativa é uma bomba, porque pode dar tudo ao contrário. A gente vai com tanta, né, ânsia de ver e no final não acontece um carnaval. E ele mesmo falou isso num depoimento e eu concordo plenamente. Basta lembrarmos o carnaval depois das lavadeiras, da Viradouro, que foi campeão, cheio de expectativa, não atingiu. O carnaval do Exu e o outro carnaval da Grande Rio também não atingiu, não atendeu às expectativas criadas. E a Vila nem ganhou, mas a expectativa para 2024 é a apresentação da Vila Isabel, e isso aí não tem como negar. Agora vamos ao enredo, né? Como eu já disse, é um enredo de reedição de 1993, criado pelo Oswaldo Jardim, que é uma ficção baseado na cultura iorubá, né? Na realidade, o samba é espetacular, porque se você lê, conta o enredo. Eu vou viajar um pouco, né, naquilo, porque eu já vi que eles não lançaram uma sinopse, eles lançaram uma síntese, dizem que o restante vai aparecer num livro Abre Alas, que é para defesa lá da apresentação na Avenida para os jurados, né? Mas enfim, não vai ter como fugir, até porque eles não são loucos de não aproveitar tanta criatividade apresentada nesse enredo de 93. A história é o seguinte: Oxalá está doente, né? Então, o grande criador é Olorum, né? E ele cria o universo e vive no templo da criação. E aí é procurado pelos ministros de Oxalá, que são os orixás, né? Eles muito preocupados com a doença de Oxalá. E Olorum simplesmente fala que o planeta, existe uma simbiose entre Oxalá com o planeta Terra, e o planeta está doente, né? Mas como podemos curar Oxalá? Assim, tragam crianças de todos os cantos do planeta ao templo da criação, porque eu preciso explicar como foi a criação, né? E rebatizá-las no final, para que eles entendam, e criança sempre é esperança, e é a síntese dessa história. Então é isso que vai acontecer. Então, já na abertura, olha, imagina, na abertura, esse enredo de 93 foi dividido em 9 setores, eram 11 alegorias, imagina a loucura. Mas uma outra coisa muito interessante também, que o Oswaldo é um enredo de base na cultura iorubá, fala, né, fundamentalmente da criação do mundo pelos os deuses iorubás, os orixás, né? Enfim, mas ele não tem representação de orixá. Ele tem ministros e coisa parecida, referências, mas você não vai ver o Mulu, não vai ver, quer dizer, não viu, né? E com Paulo com certeza também não veremos. Quer dizer, então, a temática é toda africana, mas ela é abordada de uma forma
tão inteligente que não precisou desses recursos de facilidade plástica, entende? Porque é aquela coisa, você para criar qualquer coisa, você acaba sempre buscando um caminho do mais fácil. E evidentemente, plasticamente, em roupas e alegorias, a temática dos orixás é muito sedutora, né? Por isso que 2 anos víamos escola, um atrás do outro, entravam com alas de orixás em sequência, né? E tem que esquentar a cacholinha, e se inspirar, inclusive, no próprio Oswaldo Jardim. Então é isso, a chegada, o primeiro momento do enredo, desse enredo, a chegada das crianças ao templo da criação de Olorum, né? Onde ele vai explicar. Então nesse primeiro momento vão ter referências aos orixás, que os orixás assim, Olorum, Deus Criador, Oxalá era o primeiro ministro de Olorum e responsável pela criação da terra. E aí Oxalá pega todos, faz um grupo de ministros, que são os orixás, e pedem para eles organizarem o planeta. Ok? Então, a chegada é exatamente isso. Vai ver o tempo da criação e coisas relativas aos ministros que levam as crianças, né, os ministros dos orixás, ao templo da criação. Isso estou falando de 93, tá? Então, depois, no final, vamos tentar sintetizar no que ele pode, de 9, fazer 5 ou 6, né? Eu não sei que é o que ele vai. Então, assim, vamos lá. O segundo momento vai explicar a criação do homem, né? Do homem que é feito do barro, né? Inclusive tem aquele carro ontológico que é a árvore da criação toda em barro, com bonecos e figuras humanas, uma coisa que depois virou uma moda espetacular, mas que Oswaldo Jardim já fazia em 93, imagina, extremamente vanguarda, super à frente nas suas criações, enfim. Vai mostrar isso, né? A criação do homem e o entendimento do corpo humano, a importância, né, da medicina, né? Vamos ver aí artérias, hemácias, inclusive nesse desfile tem tudo isso. Não sei como ele vai transpor isso para os dias de hoje, né? Enfim, e aí nesse setor que fala de corpo humano e medicina, tem homenagens, né? Então, assim, homenagem a quem rege isso? Qual orixá? O Omolu. Ok, tem uma homenagem, mas não aparece o Omolu no setor, ok? Então, vai dar essa ciência às crianças, né? A criação do homem e o conhecimento do corpo humano, medicina, né? Pressão sanguínea, hemácias, artérias, essas coisas todas. Depois, a importância do trabalho para que continue a sequência evolutiva da criação, né? Criança, né? Por que temos que trabalhar? Por que o homem trabalha? Porque precisamos evoluir. Então, vai ter faz essa alusão no enredo de 93, que ele vai ter que encaixar por aí. E uma referência, homenagem aí o Ogum, né? É o orixá da vez. Aí depois vamos ter assim a importância das artes na vida humana. Isso aí, inclusive, a missão, porque no samba fala que a missão de todo artista é a beleza, espetáculo, né? Aí aparece a homenagem ao Oxumaré, né? Com as 7 cores do arco-íris. A importância da beleza, das artes plásticas visuais, faz essa referência. O outro setor, que aí seria um 6º setor desse enredo de 93, que vai ter que estar sintetizado aí do 2024, com referência à Mãe Natureza, né? É muito interessante que, se vocês assistirem o desfile de 93, vocês vão ver uma tartaruga gigante, uma mulher em cima, né? Que, segundo fala que é a Mãe Natureza, parece uma duende, né? Uma escultura de espuma. Eu quase que identifiquei Nanã, né? Inclusive, é a parte que vai ter vários orixás sendo homenageados, né? Porque é os segredos do mundo vegetal, animal, é a flora e fauna. Aí tem Nanã, Oxóssi, Ossan, Oxum. Tudo isso deve ser homenageado nesse setor. Subentende-se, tá?
Depois a questão da justiça, a importância da justiça. A história vai se desenvolvendo. O Olorum vai explicando isso às crianças, tá? As crianças do mundo inteiro, né, que foram levadas ao templo da criação pelos ministros de Oxalá, que está doente, né? Então a importância da justiça aí é homenagem a Yansan e a Xangô. Aí vem raios, trovões, ventos, tempestades, aparecem nesse momento, né, do enredo. 93 falo. Depois vai falar do amor universal, né? O mundo de Iemanjá. É um carro maravilhoso também, com umas sereias, muitas sereias e sereios, né? Ou, na realidade são tritões, né? Iemanjá é a grande mãe, a mãe de quase todos os orixás, é a deusa da compaixão, do perdão, do amor incondicional. Então é um setor que fala, né? Ele pode não estar isso ao final, não sei, mas vai ter que colocar. E o oitavo e último Gibalá, resgatar, salvar. O fechamento desse é o encontro das crianças, enfim, com Oxalá. E elas são todas batizadas ou rebatizadas, né, pelas 7 águas sagradas, né, que aí fala das águas da cachoeira, do orvalho, do rio, da lagoa, da chuva, do mar, da água de mina, né, água subterrânea. Então, e aí, né, eles deixam de ser, essas crianças viram na realidade um homem menino, com entendimento que a salvação será através da renovação da esperança e do amor. Essa é a grande mensagem. Eu acho assim, um enredo extremamente bem escolhido, porque o planeta realmente está doente, as pessoas estão doentes. A gente viveu um tempo agora, né, de crise geral, filho brigando com mãe por ideais políticos e coisas, as pessoas não se respeitam, e mesmo, né, a gente vê barbaridades acontecendo, o desmatamento, o aquecimento, são guerras, o planeta está doente, isso vocês têm que concordar. E Oxalá, por essa simbiose com a Terra, né, dentro da história, também se encontra doente, precisamos salvar. E a criança sempre será a esperança, né, de um mundo novo, de um mundo melhor, né, porque eles é que vão ficar aqui e construir esse novo planeta, com mais respeito, com amor, enfim, e esperança, que é fundamental. Em suma, esse é o enredo de 93. E aí eu fiquei imaginando, como é que vamos dividir isso em 5 momentos? Na cabecinha aí tem tem agora, eles têm uma ajuda de luxo, né? Vinícius Natal, enredista, foi contratado para auxiliar o Paulo Barros, que veio da Grande Rio, trabalhava com os meninos da Grande Rio e foi contratado para a Vila para dar um reforço, né, da parte escrita da defesa deste enredo, que é muito bem qualificado, então tem um respaldo muito bom. Então, assim, como isso, sintetizar esses 9 setores, né, eram 11 alegorias em 5. Talvez, né, eu fiquei pensando aqui, a primeira é a chegada no templo da criação, depois a criação do homem, do barro e a medicina, né, a criação da natureza, a importância do trabalho e das artes, podem sintetizar tudo isso num setor, a justiça e o amor universal em outro, e Gibalá, resgatar, salvar, que é a esperança e o amor e as 7 águas sagradas. Assim, uma viagem absurda que porque nós só vamos saber disso quando ganharmos o Abre Alas, né? Aquele onde vai aparecer justamente a defesa deste enredo. Agora, se vocês ouvirem ou lerem o samba, né, da Vila Isabel, que é um espetáculo, uma composição de Martim da Vila, ele conta a história, né? Além de belíssimo, ele conta de uma forma tão clara que fica assim impossível não entender, né? Meu Deus, o grande Criador adoeceu porque a sua geração se perdeu. Quer dizer, então ele vai falando isso aí, até eu
é uma sugestão, né? Não ouçam, não bote, peguem a letra e leiam que vocês vão entender direitinho a história do enredo em que eles vão ter que sintetizar. Na minha visão, é um excelente enredo, absolutamente adequado ao momento que vivemos. O planeta está doente ou alguém duvida disso. As pessoas estão doentes. Enfim, então digamos que, segundo Oswaldo, Oxalá está doente, precisamos de mais dessa cura, mais amor, mais paz, mais esperança. Então é uma mensagem maravilhosa e tudo isso fundamentado na cultura iorubá, sem exploração gratuita das figuras dos orixás, como a gente acaba sempre vendo por aí. Então isso é um acerto absurdo, né, da Vila Isabel. Agora, a expectativa é gigante. Se o Oswaldo, olha aí, Oswaldo, minha homenagem ao Oswaldo Jardim, se o Paulo Barros, né, acertar, né, que tá, eu acredito que sim, porque isso tem tudo para a cabecinha de Hollywood, Las Vegas e Broadway, né, se ele enlouqueça, entendeu? E a gente vai ver um carnaval dos mais interessantes e emocionantes, como foi o carnaval da Vila Isabel em 1993. Essa é a minha opinião. Agora, só aguardando, né? Porque o samba já está aí. O enredo mesmo é só a defesa, só com o livro a bialas. E o resto é falar, se você não gostou, falar mal. Se você gostou, falar bem. Eu, na minha opinião, eu acho o grande enredo do próximo carnaval. Uma reedição, né? E olha que eu não sou muito a favor de reedição, mas eu acho que essa reedição encaixa na pessoa certa, no profissional certo de carnaval para refazê-lo, e merece essa reedição. Por quê? Quando o Oswaldo fez esse enredo em 93, a Vila era uma das escolas com mais deficiência financeira, era pobre, era a prima pobre das escolas de samba. Hoje ela não é. Então, boa sorte aí a Paulo Barros, a equipe artística, que nos encante, como fez com Nessa Festa Eu Levo Fé. É o que eu acredito que veremos com a terceira escola na segunda-feira de carnaval. E uma outra coisa, gente, vamos às perguntas. Na próxima semana, a nossa conversa vai ser sobre a Estação Primeira de Mangueira, Alcione, né? Mas vai ser na quarta-feira, tá? Porque na quinta-feira eu tenho um compromisso com aquele time ali atrás. Eu vou lá levar minha força, meu amor ao Flusão no Maracanã contra o Olímpia. Então estou conversando com vocês na quarta-feira às 20 horas, sem falta. E eu espero que todos estejam por aí para a gente viajar aí na grande Estação Primeira. Agora, perguntas, produção. Temos perguntas? Tô vendo a professora Eliane, um beijo. Tô vendo Saldanha, um monte de gente aqui. Na verdade, a vida foi a primeira 2026, depois veio dois com a Imperatriz e Vila. Professora, a senhora é o máximo. Temos produção ou nem as pessoas têm dúvida, porque assim, esse enredo é gozado, apesar de que ele é encantador, né? Um dos carros de Guibalá original que mostrava a criação não foi o protótipo das ideias de Paulo Barros, Jurema Iraci, de Ney Lopes, não só de Paulo Barros, Jurema Iraci, mas de muitos outros carnavalescos, sim. Mas ali tem uma sementinha do Paulo Barros. Ele se inspirou, sim, na produção do Oswaldo Jardim, isso não tenha dúvida. É o segundo carro, é a árvore da criação, quando o homem nasce do barro. É maravilhoso, é uma alegoria que é quase uma poesia, né? Muito boa. Você acha que Paulo é realmente uma revolução estética no desfile? Denilson Matos Torrinha. O Paulo é uma revolução estética, sim, porque ele mudou, não é uma revolução, ele tem estilo, né? Hoje, assim, é difícil, né? Aquela coisa, você vê pessoas com estilo, vamos lá, o João 30, aquele estilo monumental, né?
O Arlindo era o barroco, né, que outros seguiram. O Fernando Pinto, a questão tropicalista. O high-tech do Renato Lage. São características e estilo. E o Paulo Barros, essa coisa hollywoodiana, né, uma mistura de Hollywood, Broadway e Las Vegas. É um estilo, né, que foi por muitas vezes atacado. Né? Eu mesmo, vou te ser sincero, já falei um pouquinho mal do meu querido Paulo Barros com relação a isso, mas é uma proposta, não adianta ficar fazendo mais do mesmo o tempo inteiro, entendeu? E inclusive todo o sucesso dele, com tantas vitórias, né? Porque ele conquistou, acho que 3 títulos na Tijuca, me desminta aí se não é isso, 3 títulos na Portela, por favor. Se minha memória não falha, foi com a sua inovação, entendeu? Com a sua pegada diferencial, e fora 2 vice-campeonatos, se não me engano, também tem um vice-campeonato com a Viradouro. Enfim, uma pessoa que chega e com essa história, né, ele tem sim uma questão, não é de revolução estética, ele tem um estilo próprio, que é complicado, né? Porque se, vamos supor, eu como carnavalesco, né? Pode ser qualquer um, resolvo fazer um carnaval, uma alegoria que abre e fecha a porta, levanta a mãozinha e abaixa, todo mundo vai dizer, se copiou Paulo Barros. E a gente cansa de ver isso, né? Assim, então você tem que ser, até para copiar o Paulo Barros, muito inteligente. Né, o carnavalesco se inspirar no tipo, porque é muito característico. Adilson Soares, naquele 93 a Vila não foi muito penalizada, Muriaé, Minas Gerais. Sim, né, inclusive se você, Adilson, o desfile, inclusive, ela vinha para ganhar o título, né, assim, mas... Aquela história, teve problemas na harmonia, né? O último carro, tem uma passagem, eu estava chegando, eu vi isso tudo. O último carro, que era as crianças com Oxalá, né? Banhadas nas águas sagradas, tinha um queijo atrás. Isso é fantástico, é uma sugestão, Paulo, para a direção, desculpe, porque aquele componente, se não aconteceu algum acidente ou por doença, ele está vivo. Aquilo foi a maior representação daquele desfile. Ele vinha no último carro e eu lembro ele falando, né, o queijo, aquela estrutura onde vem o destaque, a composição, aquela pastilha, aquele círculo, né, e todo decorado com panos brancos e ele com uma fantasia branca, né, aí a torre começou a inclinar, isso já na concentração, e era um desespero, e aí o carro estava andando, e ele estava lá, uns 5,5 metros de altura, segurando nos 2 Santo Antônios, aquelas 2 hastes, né, e sambando, e os bombeiros com escada, você tem que descer, eu não vou descer, eu esperei um ano inteiro, eu sou Vila Isabel, batia no peito, e ele foi o desfile inteiro assim, ele foi ovacionado por aquela avenida, entendeu? Que amor ao carnaval, que amor à Vila Isabel, esse cara merecia, esse componente merecia ser homenageado nesse desfile do Paulo Barros. A questão de descobrir, né, quem é, porque olha que garra, e ele desfilou com a torre inclinada, olha, não era 45 graus, mas uns 30 graus de inclinação, era forrado com plástico, a base do queijo, ele estava com uma sapatilha com salto, e ainda chovia, aquilo é um sabão, e ele segurou, e ele ainda mandava, sabe, se comunicava com o público, foi algo extraordinário, sensacional. A Vila Isabel merecia, sim, uma melhor sorte, viu, Adilson Soares. Alice Menotti de Goiânia. Jaime, adoro seus comentários. Beijo, Alice, obrigado. Eu tô aqui para a gente ficar mais apaixonado por essa festa que a gente ama, né? Essa é a minha missão, né? Levar informação, deixar vocês curiosos, né, para o próximo carnaval. E estar aqui presente, participando dos ensaios das quadras, dos ensaios técnicos e do grande desfile.
É muito grande o desafio de refazer o enredo, Jaime. O carnavalesco não fica numa situação dificílima pelas comparações. Anacleto Pereira dos Santos, Canela, Rio Grande do Sul. Olha, é difícil? É difícil. Mas olha só, é um enredo que é uma ficção criativa, sabe? Baseado na cultura iorubá. E a ficção criativa é o que habita o imaginário Paulo Barros. Entendeu? Então o enredo tem caminhos para que ele hoje adeque de forma completamente perfeita ao seu estilo. E com o dinheiro e o recurso que a Vila vai lhe proporcionar. Então, em outras situações, eu vou dizer, né, Anacleto Pereira, eu não gosto muito de reedições, mas essa, tanto que se tivesse uma reedição, queriam fazer raízes. Eu falei, olha, com Paulo Barros, raízes não. Nada de índio. Já temos índio no Salgueiro, já temos índio na Grande Rio, né? Tá bom de índio. Né? E essa ficção em cima da cultura iorubá africana é extraordinário, é de uma inteligência rara. Entendeu? Isso é o perfil do carnavalesco que vocês têm. Use e abuse. E vamos ver que se não faz a justiça que não foi feita em 93, em 2024 seja feita, né? Aí vai depender dos deuses iorubás e os deuses do carnaval que abençoem aí o projeto da Vila Isabel. Espero ter respondido, Anacleto. Enfim, gente, eu não sei. Produção, tem mais perguntas? Porque a última vez... tá bom. Eu deixei uma pessoa sem resposta aí, um amigo do SRZD. Meus queridos, muito obrigado aí pela presença. Espero que vocês tenham curtido a Vila Isabel. Vamos criar expectativas, vamos ver o que o Paulo Barros vai nos proporcionar com esse grandioso samba, com essa ficção enlouquecida que realmente pode ser extraordinário. A expectativa é grande e eu sei que expectativa é um problema. Mas vamos lá. Quarta-feira que vem, vamos falar de Marrom, de Alcione, de Mangueira, aquela que é chamada a maior escola do planeta. Conto com a presença de todos, amigos. Beijo no coração, ótimo fim de semana e ótimo final de noite. Beijo para todos.